Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 17 ao versículo 20. Eu preparei uma mensagem para a ocasião. Hoje é a Santa Ceia, e aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra breve a respeito dessa temática. Todos acharam? Digo amém. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. Diga assim: isto é o meu corpo, que é por vós dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomando o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Diga assim: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial em que a Tua palavra será ministrada, Senhor. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre cada um de nós, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Para que eu possa ministrar com ousadia e unção do Teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre pão e vinho. Pão e vinho. Porque de tantas coisas que há na terra, Deus escolhe pão e vinho para simbolizar o seu corpo e seu sangue. Sem dúvida, esses dois elementos, há um mistério a ser revelado. Porque Deus não escolhe uma empim para simbolizar o seu corpo, não escolhe uma fruta, não escolhe nenhum legume, mas Ele escolhe pão. E de todos os líquidos que existem na terra, Ele escolhe o vinho para simbolizar o seu sangue. Muitas vezes, nós participamos da Santa Ceia do Senhor, mas não nos prendemos nesses dois elementos que simbolizam algo extraordinário, algo importante na participação da Ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia tem um significado muito forte, muito importante. Ela faz parte das ordenanças de Jesus Cristo deixado à sua igreja. Então eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você venha refletir comigo sobre esses dois elementos, pão e vinho. Diga assim: pão e vinho, vinho e pão. Por que o pão simboliza o corpo de Cristo? Já parou para pensar? O que tem no pão que nós podemos comparar com o corpo de Cristo? Porque o corpo de Cristo não é qualquer corpo. O corpo de Cristo tem algo a mais do que o meu corpo tem. Há um mistério no corpo de Cristo que simboliza o pão. O pão, ele é diferente dos outros alimentos, porque há algo fenomenal no pão. O pão, você não arranca ele de um pé de árvore. O pão, ele não nasce de um processo natural. Ele não existe de um processo natural. A existência do pão, ele é sobrenatural, porque existe um fenômeno que
está vital na existência do pão. Se você analisar o pão, ele é constituído de trigo. Mas o trigo, ele possui glicose. A glicose é, digamos, uma das menores partículas que constitui o pão. Mas se você analisar a formação da glicose, ela está no processo de fotossíntese, ou seja, a luz solar, quando ela atinge as plantas, existe uma quebra de ligação que libera o gás carbônico, e quando libera o gás carbônico, isso forma a glicose. Se não existisse o sol, se não existisse a radiação solar, não haveria o oxigênio, como também não haveria a glicose, que está presente nos frutos, que está presente nas árvores e que está presente no pão. Então, este sobrenatural acontece através da radiação solar, é algo que vem de cima. E isto é importante para a produção de energia no corpo. O pão, ele sustenta as pessoas. O pão, ele é vital para a produção de energia. Isto não aconteceria se não houvesse uma intervenção solar. É por isso que o sol, ele é comparado na Bíblia por Deus. Lá em Malaquias 4:2 diz: mas para vós que tomais o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação das suas asas, saireis e crescereis como bezerro no cevadouro. Ou seja, o crescimento depende da ação de Deus, depende da cobertura de Deus, assim como os frutos, as plantas, os elementos vitais para a energia dependem da radiação solar, depende da luz do sol. Assim também nós dependemos da presença de Deus. Assim também nós dependemos da graça de Deus. Isto é pão, irmãos. Santa Ceia é lugar onde Deus está dizendo que Ele vai te sustentar. É lugar onde Deus está dizendo que Ele vai te proteger. É lugar onde Deus está dizendo que você tem que se apoiar nele, se segurar nele, porque é Ele que é a sua cobertura, Ele que é o seu firmamento, Ele é que é a sua proteção, Ele que é a razão do seu viver. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Os elementos que estão no pão dependem de algo que vem de cima. E você percebe que o corpo de Jesus é algo que vem de cima, não vem de baixo. Porque o pão, ele é diferente dos outros alimentos, porque o pão, ele tem história. Diga assim, o pão tem história. Qualquer lugar do mundo que você vai, lá tem pão. Eu já tive a experiência de estar em 6 países do mundo, dos mais inusitados. Em todos esses países que eu estive, lá eu vi algum tipo de pão. Quando eu estive no Amazonas, entre os índios ticunas, eu passei 13 dias no meio da mata amazônica com os índios, e nós saíamos para caçar no meio da mata, no meio da selva, num lugar remoto, aonde não tinha nada, aonde não tinha energia elétrica. Lá eu vi aqueles nativos fazendo o seu pão. A tapioca que hoje nós conhecemos no Rio de Janeiro, isso os índios fazem lá no meio da selva amazônica, da mandioca. Qualquer lugar do mundo que você for, tem algum tipo de pão. O pão está na história das civilizações. Se você despaginar a Bíblia, lá no livro de Gênesis, no começo de tudo, Deus já diz a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu
pão. Na grande batalha de Jesus no deserto com Satanás, Jesus diz ao diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você pegar a história de Davi, Davi chegou um momento da sua vida que ele precisou de pão. Elias, quando estava no deserto, a Bíblia diz que os corvos lhe traziam pão. A história dos mais grandes aos mais remotos, você nunca pode tirar o pão da história, porque o pão tem história. O pão tem raízes desde as mais civilizações antigas, as mais remotas. Nós vemos o pão envolvido na história. Assim também é a Santa Ceia do Senhor. Assim também são os elementos vitais da ceia. Isso aqui, irmãos, não é invenção do pastor. Isso aqui, irmãos, não é invenção de homens. Isso aqui, irmãos, não é mitologia, não é saci pererê, não é boitatá, não é mula sem cabeça. Não, isso aqui tem história, tem raízes bíblicas, tem fundamentos. Jesus Cristo é antes da história, depois da história. Isso aqui, irmãos, tem raízes da palavra, tem mandamento do Senhor. E você crê nisso? Então levante as suas mãos e dá um glória ao Senhor Jesus. O pão tem história. Ninguém inventou aqui a Santa Ceia, tem base bíblica. É um mandamento do Senhor. Da mesma maneira que o pão tem história, o pão tem a ver com preparação. O pão, ele é preparado. Se você analisar, o primeiro passo para a preparação do pão é arrancar o trigo. O trigo é arrancado. Ele é tirado do seu ambiente natural. Da mesma forma, o corpo de Cristo. Jesus foi tirado do céu. E da mesma forma que o corpo de Cristo foi preparado, o pão também. O pão, ele é preparado, o trigo é tirado, é moído, a massa é amassada. Existe todo um preparo. O padeiro é o especialista em preparar pães. Da mesma forma, Deus, como sendo o supremo padeiro, Ele foi o ser inteligente que preparou o corpo de Cristo. Porque todo ser humano que tem o corpo, esse corpo, ele surge de um processo natural. O seu corpo está aqui hoje porque vem de um processo natural, ou seja, espermatozoide fecunda óvulos na trompas de falópio, tem metade de um cromossomo do pai, metade de um cromossomo da mãe, do pai através do espermatozoide, da mãe através do óvulo. Quando se junta, forma um novo código genético, um DNA. Isso é um processo natural. Agora, o corpo de Jesus não veio de um processo natural, veio de um processo sobrenatural. Não houve espermatozoide fecundando óvulo nas trompas de falópio. Não teve óvulo de Maria, não teve espermatozoide de José. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Por quê? Porque Deus preparou um corpo para Jesus. Um corpo que não poderia ter raízes de José, que não poderia ter raízes de Maria, que não tinha sequência cromossômica de José, nem de Maria, porque ambos tinham sementes de pecado. Mas o corpo de Cristo tinha que ser algo imaculado, impecável. E foi esse corpo que Ele doou para salvar a sua vida. E foi esse corpo que Jesus curou os enfermos.
E foi com este corpo que Jesus caminhou na terra. E foi com este corpo que Jesus expressou compaixão. E foi com este corpo que Jesus abraçou as criancinhas. E foi com este corpo que Jesus aceitou os inaceitáveis. Foi com este corpo que Jesus visitou os esquecidos. E foi com este corpo que Jesus doou o seu sangue para salvar a sua igreja, para libertar o seu povo e para nos dar vitória. Se você crê nisso, dê glória a Jesus. A massa é preparada, o corpo de Jesus foi preparado. Da mesma forma que a massa, a mesma forma que o trigo é moído, a Bíblia diz, Isaías 53, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A minha mãe é padeira, meu irmão também é padeiro. Eu convivi na minha adolescência vendo minha mãe fazer pães. Chega uma fase do preparo e tem que bater na massa. E bate na massa, bate com vontade. Você pega a massa, dobra ela, joga ela na mesa, bate na massa. O processo é doloroso, tem que moer o trigo. O corpo de Jesus foi moído. Bateram nele. Chicotearam ele com um chicote chamado flagrum, aonde tinha ossos de carneiro. O chicote tinha 3 tiras. Foram cerca de 40 chibatadas. Se multiplicar por 3, dá cerca de 120 chibatadas. Cuspiram em Jesus. Humilharam ele. O corpo dele foi ferido. Mas para o mundo, quem sabe, isso seria uma tragédia. Mas, irmãos, isso para nós é regozijo, porque Jesus estava pagando a sua dívida. Santa Ceia é lugar de recordação, é lugar de você recordar que a nossa dívida foi paga. É lugar de você recordar que foi a derrota do inferno e a vitória da igreja. É lugar de você recordar que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É lugar de você recordar que o inferno foi colocado um freio nele e que as portas dos céus foram escancaradas para garantir a salvação dos santos. É lugar de você recordar que pelas pisaduras dele você foi sarado. É lugar de você recordar que a tristeza agora já não tem mais utilidade, já não tem mais acesso à sua vida. Agora é lugar de triunfo, é lugar de vitória, é lugar de poder, é lugar de unção, é lugar de regozijo. Você crê nisso? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Você pegar a massa, ela cresceu. A massa ela só cresce depois que bate nela. É verdade ou não é? Muitas pessoas, naquela época, pensaram assim: agora é o fim de Jesus. Agora é o fim do cristianismo. Agora é o fim dos evangelhos. Mas quanto mais bate na massa, mais ela cresce. Este é o segredo da igreja, irmãos. Igreja cresce debaixo de perseguição, de luta. É quando o povo vai orar, é quando o povo vai buscar, é quando o povo vai botar a boca no pó e buscar a face de Deus. O inferno achou que estava vencendo Jesus, porque estavam batendo em Jesus, estavam humilhando Jesus, estavam pisando em Jesus, mas aí é que a massa estava crescendo, aí que a massa ia crescer. Depois que Jesus morreu na cruz, e ao 3º dia ele ressuscitou, aí o evangelho começou a se espalhar em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Hoje nós somos milhões na terra, porque a massa cresceu, a massa se multiplicou. Glória a Deus, e você faz parte desse reino, e você faz parte desse povo. Onde está o povo mais feliz da terra nesta noite? Levante as suas mãos e dê um brado de vitória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O pão vai para o forno, irmãos. O pão recebe calor.
A Bíblia diz que o corpo de Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Era o forno de Deus. Maria foi visitada pelo Espírito Santo. O seu ventre foi chocado pelo Espírito Santo. O seu ventre foi incubado pelo Espírito Santo. Era o forno de Deus. Era o forno que estava dando calor ao corpo. É por isso que Jesus, lá em Lucas 4,18, ele diz: porque o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Espírito do Senhor é sobre o meu corpo, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. O corpo de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente no ministério de Cristo, assim como o Espírito Santo está presente nesta noite, assim como o Espírito Santo está na vida de cada um de nós, assim como o Espírito Santo quer curar hoje, quer batizar hoje, quer salvar hoje, quer renovar hoje, quer encher a tua vida hoje. Aleluia! Diga assim: pão, corpo de Cristo. Mas o vinho simboliza o sangue de Jesus. Se você for fazer uma análise do corpo e o sangue, é algo que um não pode existir sem o outro. O sangue, ele tem muitas funções no corpo. Ele leva o oxigênio. O sangue é onde contém as células imunológicas. Células que são produzidas na medula óssea e que se localizam em vários órgãos do corpo, mas que circulam no sangue. Elas funcionam como um sinal de alerta para ver se tem algum ser estranho, algum corpo, algum vírus, alguma bactéria. O sangue circula em toda parte do corpo. Ela leva nutrientes, leva oxigênio. O corpo não seria nada sem sangue. O sangue irriga o corpo. E se você analisar, o vinho simboliza o sangue de Cristo. E o vinho tem toda uma semelhança com o pão. Porque o pão tem glicose, que é energia, mas o vinho também tem. O trigo é arrancado do seu habitat natural. A uva também. O pão, o trigo é moído, a massa é batida, mas o vinho, a uva é amassada, é pisada, o processo também é doloroso. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come do pão que eu der nunca terá fome. Mas ele também disse: eu sou a videira verdadeira e vós as varas. E toda vara que está enxertada na videira, essa dá muito fruto. Quantos aqui já comeram do pão de Jesus? E quantos estão enxertados na videira verdadeira? Levante as suas mãos e dá glória a Deus. O vinho, irmãos, é festa. Diga assim: o vinho é festa. Não esse vinho das bebedeiras, não. Porque o vinho, no original grego, é oinos, suco da uva. Foi esse vinho que Jesus participou, dando a sua contribuição no primeiro milagre registrado na Bíblia de Jesus, em João 2. Foram cerca de 900 litros que Jesus transformou de água em vinho. Veja bem, irmãos, que tanto pão e vinho fala de provisão, fala de milagre. Porque lá no Antigo Testamento, Deus fez chover pão do céu para alimentar o seu povo no deserto. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, Deus fez com que os corvos trouxessem pão para Elias. Lá no Antigo Testamento, Davi
se apoderou de pão da preposição para matar sua fome. Foi providência de Deus. Bíblia diz que Deus multiplicou a farinha da viúva para produzir pão. Isto é providência de Deus. Lá no deserto, o menino chega com 5 pãezinhos e Jesus multiplica os pães para alimentar as multidões. Isto é providência de Deus. Aleluia! Da mesma forma, lá no casamento, Jesus faz o milagre transformando a água em vinho. Isto é providência de Deus. Porque Santa Ceia, irmãos, é um ambiente de milagre. Assim como pão e vinho fala de milagre, Santa Ceia é milagre. É nesse dia, quem sabe, que Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. É uma doença que vai desaparecer. É a prosperidade que vai chegar na sua vida. Eu não sei, mas Deus pode fazer alguma coisa, porque Ele está presente hoje, porque Ele está presente na sua vida. Você pode crer que hoje Deus pode se manifestar na sua vida de uma maneira extraordinária. Glória a Deus! Eu quero terminar esta mensagem dizendo para você que vinho é festa, irmãos. Santa Ceia não é cerimônia fúnebre. Santa Ceia não é dia de tristeza. Aliás, não existe esse dia no calendário do crente. Nós somos o único povo na terra que damos uma festa no meio de uma guerra. Porque nós somos um povo festeiro. E a Santa Ceia é um dia de comemoração. É um dia de você se alegrar. Porque Jesus na cruz do Calvário, Ele amorteceu o inferno. Na cruz do Calvário, Ele garantiu a sua vitória. Na Santa Ceia não pode haver espaço para má recordações. É por isso que na Santa Ceia, um crente não pode vir com mágoas. Não pode vir com intrigas. Por quê? Porque você quebra o requisito da ceia. A ceia é lugar de festa. É lugar de comunhão. Porque pão e vinho fala destas coisas. Pão e vinho fala de comunhão. Fala de festa. Fala de alegria. A Bíblia diz lá em Atos 2:42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. Glória a Deus. Recebe o toque de Deus no teu coração hoje, crente. Se tem um peso na tua alma, isto vai ser quebrado agora em nome de Jesus. Hoje é dia de pão, hoje é dia de vinho, hoje é dia de providência de Deus, hoje é dia do suprimento de Deus na tua vida, hoje é dia da ação sobrenatural de Deus na tua vida. Você crê nisso? Dê glória ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Quero convidar a igreja nesse exato momento. Vamos se colocar de pé, irmãos. Aleluia. Eu quero terminar essa mensagem apenas com 1 minuto, usando aquela expressão que Jesus disse assim, em João 6:56. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que isso aqui tem um significado muito forte. Porque quando você come pão e você bebe o vinho, que você mastiga o pão, aquele pão, ele vai para o seu estômago. No estômago ele passa por um processo de degradação, de absorção. Aquele pão, depois de absorvido, ele entra na sua corrente sanguínea. O mesmo acontece com o vinho. Você bebe o vinho,
Os elementos que estão no vinho, a glicose, a frutose, as fibras. Os elementos que estão no pão, a massa, o carboidrato. Ele entra na sua corrente sanguínea. E quando ele entra na sua corrente sanguínea, ele entra nos seus órgãos. Uma via chamada via glicolítica. Ela entra dentro de cada célula. Porque o nosso corpo é constituído de células. E lá dentro da célula é direcionada para uma organela chamada mitocôndria. E lá é aonde vai penetrar a glicose. E aquilo vai gerar energia. Você só anda, você só se movimenta, você só raciocina, porque isto acontece o tempo todo conosco. É por isso que Jesus disse assim, olha, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim. Depois que isso entra dentro de você, passa a ser você. Não existe mais diferenciação, porque está dentro de você. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos confirmando isso para o público e para a sociedade, dizendo, olha, eu e Jesus nós somos um só. Porque eu estou nele e ele está em mim. Jesus agora faz parte da sua vida. Você vai enxergar com os olhos dele. Você vai ouvir com os ouvidos dele. Você vai andar com os pés dele. Você vai tocar com as mãos dele. Você vai respirar com o ar dele. E quando o diabo olhar para você, não vai olhar você, mas vai olhar Jesus em você. E quando aqueles que quiserem te jogar no chão, não vão conseguir, porque Jesus está em você. Porque Jesus vive em você, porque Jesus mora em você, não será mais você, mas será Jesus em você. Hoje eu entendo porque Paulo disse, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim, glória a Deus. Diga para alguém que está ao seu lado, ei crente, Jesus está em você. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Deus te abençoe.